gente, tudo bem com você? Boa noite. Sextou por aqui, sextou por aí também. Estamos chegando com de tudo e mais um pouco, claro, a sua revista eletrônica de toda sexta-feira. Agora você já sabe, né? Sempre às 18. Pra quê? Pra bater papo, pra se divertir e, claro, pra você ficar muito bem informado. E olha, posso garantir pra você que o programa tá recheado de coisa. Nós vamos falar sobre comida, nós vamos falar sobre música, claro, e fazer aquele bate-papo, jogar conversa fora, tudo que a sexta-feira pede e tudo que você precisa. Então, já sabe, relaxa, conecte o YouTube na sua TV ou fique pelo celular mesmo, mas estique os pés. Pega uma cervejinha, pega um biscoito, pegue qualquer coisa que você quiser, porque hoje de tudo e mais um pouco, tá começando. Bom, gente, para começar, ontem, na quinta-feira, eu fui até a EMF, professor Valdomiro Casagrande. Sabe por quê? Porque tá rolando essa semana aqui em Dois Córregos, nas escolas municipais, a Semana da Merenda Italiana. Claro que ontem eu não poderia perder de comer o quê? A lasanha. Além de eu bater um papo super com o diretor da escola, o Afonso, que nos recebeu, mostrou a escola, mostrou a sala de tecnologia, o laboratório, nós aproveitamos para fazer o quê? E quando eu digo nós, é porque o Mauro, o senhor que está ali sentado, me ajudando a fazer o programa agora, também aproveitou a lasanha. Tava boa a lasanha? Tava ótima. E claro que a molecada fez a festa e eu não ia deixar vocês de fora dessa, né? Dá uma olhada. O Portal RC1 veio até a EMF, professor Valdomiro Casagrande. Tô aqui junto com o Afonso Henrique, que é diretor da escola. Afonso, tá acontecendo a Semana Italiana. Queria saber qual é a importância para a escola e para os alunos também receber essa refeição diferenciada. É muito importante para os nossos alunos, que é uma merenda balanceada, né, nutritiva, e é uma merenda, um cardápio maravilhoso, né? Semana italiana, então a gente tem lasanha, a gente tem amanhã mini pizza, né? Então eles estão adorando, e também é muito importante que os professores estão também trabalhando na sala de aula um pouco da cultura italiana. Então não é só a merenda, não é só a comida, está sendo trabalhado também a cultura dentro da sala de aula. E não é a primeira vez que isso acontece, porque tem sempre uma semana especial de culturas de países especiais. Então, quer dizer, não só a comida é italiana, mas também trabalhado dentro das salas de aula também a cultura italiana, né? Exatamente. Então, a merenda, sempre que tem essas semanas temáticas, a gente tem a merenda alinhada com a cultura também dentro da sala de aula, com a aprendizagem dos alunos, né? E, como você falou, não é só a semana italiana, a gente tem também semana brasileira, semana indígena, então a gente tem no decorrer do ano várias semanas temáticas aí na merenda escolar. E trazendo aqui para nossa cidade, a gente abre um leque também das crianças conhecerem outras culturas, mas também conhecer o paladar também das outras comidas, né? Exatamente, então eles trabalham na sala de aula como que é a cultura, né, qual é a comida, né, dessas diferentes culturas, e depois eles experimentam também, comem também na merenda escolar. Quem sabe aqui também não deve ter um jornalista perdido, porque o pessoal gosta de aparecer lá, ó. Tô conversando aqui com a cozinheira Mara e também com a cozinheira Céia, que são responsáveis pelo cardápio, aqui esse cardápio italiano, que hoje aqui na escola é lasanha. Mara, vou perguntar, na comida a gente sabe que não pode faltar, né, os ingredientes. E para cozinheiro, o que não pode faltar quando faz comida especial? Muito amor. Tem no amor é o tempero especial para dar tudo certo. Ô Céia, e a criançada quando recebe um cardápio desse especial, qual que é a felicidade deles e qual que é a sua? A gente fica muito feliz porque eles já ficam empolgados a semana inteira pelo cardápio da Semana Italiana. Então, quando chega essa semana, eles ficam muito felizes e a gente também se sente gratificante ver a felicidade deles. Falar também com a Deia, que fica no meio dessa molecada. Deia, a molecada deixa você louco ou não? Ai, deixa, viu? Mas são amores de pessoa. E acaba acostumando também, né? Acostumei já. Acostumei já. Gosta da escola? Adoro. Aproveita também para comer o cardápio da comida italiana também, os sabores. É uma delícia, elas são sensacionais, as cozinheiras são sensacional. Boa aí, o pessoal da limpeza também tem grande importância para manter a escola arrumada, a escola limpa, né? Então vira a tia dos alunos também, né? Oh, com certeza. Obrigado, viu, Deia? Nada, Alex. Bom, até o refeitório aqui da escola tá temático hoje, todo italiano, já mostrando qual é o cardápio.
Aqui vocês já veem também, ó, o prato das crianças ficando pronto. E não adianta nada eu ter vindo aqui, mostrar o cardápio, falar com todo mundo e não experimentar. Então agora é hora boa, dá licença. A molecada tá passando bem e o repórter também. Agora deixa o povo, ó, porque já tem fila e o pessoal tá querendo experimentar lasanha. Então ou não estão, pessoal, querendo experimentar lasanha? Sim! Tô aqui com a Ingrid Vitória e também tô aqui com a Pela. Gostou da comida hoje? Sim. E o que foi a comida? Lasanha. E o pessoal gostou da comida hoje? Bom, continuando dando volta aqui pela professor Valdomiro Casagrande, o nosso diretor Afonso vai mostrar uma sala nova, que é o Laboratório de Ciências. Vou entrar primeiro, claro, pé direito, para dar sorte. E Afonso, explica um pouquinho como os alunos usam esse laboratório, que é um laboratório novo e já está todo equipado, pelo que nós estamos vendo, né? Exatamente, nós já inauguramos o nosso laboratório 100% equipado, né? E ele é usado pelos professores da área de ciência da natureza, tá? Então, ciências, matemática também pode usar para fazer aulas práticas. Então, eles fazem algumas aulas dentro da sala de aula, com as apostilas, né? Que são as aulas teóricas, e depois eles fazem algumas aulas práticas aqui no laboratório de ciências. O Laboratório de Ciências, claro que é para isso mesmo, mas acredito que essa questão da aula prática deixa o aluno muito mais próximo do próprio assunto e da própria matéria, né? Exatamente, mais próximo e mais engajado também. Então as aulas práticas geram mais interesse nos nossos alunos. E nessas voltas aqui, nesse novo espaço dentro da professor Valdomiro Casagrande, estava aqui conversando com o Afonso. Afonso, na minha época de escola, não sei, acredito que na sua, que nós devemos ter a mesma idade, aqui era conhecido como sala de informática. Hoje, laboratório de tecnologia, porque vai além da informática, né? Exatamente. Esse espaço aqui, o nosso laboratório de tecnologia, os alunos podem usar para utilizar plataformas educacionais, que a gente tem duas no momento, é o Elefante Letrado e o Matifique, né? E os professores também, os alunos podem usar para fazer pesquisa, fazer trabalhos, né? Diversificar as metodologias da sala de aula. O Elefante Letrado é essas duas plataformas que hoje a escola já usa. Explica um pouquinho para mim o que é uma, o que é outra. O Elefante Letrado é voltado para a disciplina de língua portuguesa, então os alunos vêm aqui e fazem leituras online, tá? É uma plataforma para língua portuguesa mesmo. E o Matifique é uma plataforma para a disciplina de matemática gamificada, a gente pode dizer assim, né? Então os alunos vêm, umas atividades mais lúdicas mesmo. É uma forma das crianças e dos próprios alunos entenderem a matemática de uma forma mais prática e mais clara. Isso, é uma forma mais lúdica mesmo, né? Em forma de jogos. Então eles aprendem a matemática em forma de jogos. É trazendo a tecnologia para dentro da escola, então. Exatamente, principalmente que a gente está numa era tecnológica, né? Os nossos alunos hoje, a maioria já são tecnológicos, né? Então a gente usa esse espaço aqui para engajá-los cada vez mais. E eu vou tomar liberdade para mostrar aqui, porque olha os equipamentos. Antes a gente tinha CPU, tinha, né, a tela. Hoje não, é tudo informatizado já com o notebook, né, para priorizar o espaço, para o aluno ter mais conforto. Você tem um fone de ouvido com um microfone, né, o headset que você consegue falar, se comunicar e também aprender de uma forma mais interativa. Então, aí quem ganha com tudo isso é a população, é a escola, não só com o laboratório de tecnologia, mas também com todos os outros benefícios que a escola proporciona para os alunos. E lembrando que esse cardápio de hoje que nós vamos mostrar aqui na professor Valdomiro Casagrande, ele se estende para todas as escolas da rede de ensino aqui do nosso município. Então, quer dizer, é o setor de educação, a Secretaria de Educação, podendo proporcionar para os alunos uma merenda de qualidade e, claro, ensinando sempre novas culturas. Queria agradecer a toda a equipe, direção aqui da escola professor Valdomiro Casagrande e Portal RC1, sempre com você. Bom, queria agradecer ao diretor Afonso, a minha tia Mara, que é a cozinheira, a todo mundo, a Deia, a todo mundo que falou com a gente, a toda essa molecada que nos recebeu muito bem
na Professor Valdomiro Casagrande. E olha, uma escola limpa, super organizada e uma galera super porreta lá, viu? É super animada. Então, obrigado pelo carinho de vocês. E claro, quando tiver mais comida gostosa, é só nos convidar, tá bom? A gente faz uma pausa, um intervalo rapidinho, a gente volta já já. O Buffet Abigail é referência em qualidade, sabor e excelência na realização de eventos em Dois Córregos em toda a região. Especializado em casamentos, festa de debutantes, eventos corporativos e festas infantis. O buffet se destaca pelo atendimento personalizado e pelo cuidado em cada detalhe. Com um cardápio variado, elaborado com ingredientes selecionados, o Buffet Abigail proporciona experiências gastronômicas que encantam anfitriões e convidados. A equipe é formada por profissionais qualificados, preparados para transformar cada evento em um momento único, marcado por organização, sofisticação e muito sabor. A agenda para degustação já está aberta para 2026, oferecendo aos clientes a oportunidade de conhecer o cardápio de perto e o padrão de qualidade e o atendimento que fazem o Buffet Abigail uma referência no setor. Seja para uma celebração intimista ou um grande evento, o Buffet Abigail une profissionalismo, criatividade e compromisso para surpreender e superar expectativas. Buffet Abigail, onde cada evento se transforma em uma experiência inesquecível. Enxergar bem a qualidade de vida. Na Ótica Mariana, você encontra óculos de grau e de sol com muito estilo, além de lentes importadas e as nacionais para todos os gostos e necessidades. Atendimento especial, preços que cabem no seu bolso e uma grande variedade de armações modernas e as clássicas. Venha conferir de perto tudo isso na Ótica Mariana, Rua 13 de Maio, número 408A, no centro. E o telefone 14 3652 2939. Ótica Mariana, cuidando da sua visão com carinho e dedicação. Bom, gente, estamos de volta aqui no De Tudo e Mais um pouco e agora é hora da previsão do tempo. Confira como vai ficar esse restinho de noite de sexta-feira, o sábado e o domingo. A sexta-feira começa com o tempo fechado, nublado, mínima 18, máxima de 27. A previsão do tempo para esse sábado é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A mínima é 17, a máxima é 27. E a previsão do tempo para esse domingo, para você aproveitar com a sua família, é com muitas nuvens durante o dia e o período do céu também nublado. À noite, poucas nuvens no céu. Aproveite que a mínima está com 16 e a máxima 27. Então já sabe, né? Cada um na sua. Quem é de filme, quem é de sair. Só que aproveite o seu final de semana. A gente volta já já. Vai viajar pela região? Conte com a JPF Transportes. A JPF Transportes atende as cidades Jaú, Bauru, Torrinha, Pederneiras e entre outras muitas. Lá você encontra vans, micro-ônibus, ônibus, tudo que você precisa para garantir o seu conforto, a sua segurança, tranquilidade no seu trajeto, tanto na ida quanto na volta. Eventos e ocasiões especiais como festas, carnaval, casamentos, formaturas, a JPF Transportes leva você e o seu grupo com qualidade e pontualidade. Agende agora, tá? 981566781. JPF Transportes, a sua melhor escolha para ir e voltar bem. De volta com De Tudo e Mais um pouco nessa sexta-feira, depois desse cardápio, né, maravilhoso, né, já deu aquela fome, agora é hora de bater papo. Mas você sabe que para bater papo mesmo, para conversar, a gente precisa chamar de gente que entende e também gosta de conversar. Olha quem eu tô recebendo aqui na minha sala, meu amigo Felipe. Felipe, tudo bem? Obrigado por você ter vindo aqui na sexta-feira. Sente, fique à vontade, porque agora o nosso assunto hoje é música. E eu não poderia falar de música sem falar com o Felipe, que só tem 30 anos, que eu não sabia que só tem. O Felipe é novíssimo, novinho, 30 anos, é percussionista. É assim que se pronuncia? Exatamente, Alex. E o que é um percussionista, Felipe? Bom, primeiramente, uma boa noite a todos, né, que acompanham o programa do Alex. Gostaria de registrar aqui, já de início, o meu agradecimento pela oportunidade que
dá pra gente aqui do ramo da música e de todas as áreas, né? E vamos Eu lá. quem agradeço. E gratidão sempre. E o percussionista, ele nada mais é que a pessoa que toca o instrumento, que tudo que bate e percute. Ou seja, tanto o meu tantã que está aqui é um instrumento de percussão, um prato de cozinha é um instrumento de percussão, uma colher de cozinha é um instrumento de percussão. Ou seja, resumindo, todo instrumento ou qualquer superfície que bate e percute, que faz som, isso é percussão. Então você pode ser percussionista de vários instrumentos. Exatamente. Boa. O Felipe, com apenas 30 anos, já gosta aí, é envolvido no samba, todo mundo já conhece, tudo quanto é samba tá a cara do Felipe envolvida. Mas aí, Felipe, pra gente começar a entender essa sua história com a música, né, e dessa sua paixão pela música, eu vi aqui que a sua paixão começou lá na MFA, né? Exatamente. Começou a tocar na fanfarra da MFA e o interesse começou por ali, né? Foi ali que começou essa paixão pela música, apesar que eu acho que músico já tem, né? É. Ali eu acho que Já só sente, né? floresceu. Isso, É exatamente. isso? Conta essa parte da sua vida pra gente. Então, como você começou, foi assim. Eu me lembro que a partir dos 9, 10 anos ali no ensino primário da MFA, chegando perto do desfile de 7 de setembro, então sempre tem aquela seleção, né, para quem vai desfilar nas fanfarras das escolas, que sempre foi muito tradicional aqui na nossa cidade, né? Sim, sim. Então, assim, naquela época, então, como é criança, a gente não tem muito conhecimento musical, teórico e tudo. Mas já dá para perceber que a gente já despontava uma certa praticidade na hora de estar fazendo os testes, né? Para estar tocando na fanfarra, com 9, 10 anos de idade, né? Então me lembro que fiz o primeiro teste, no primeiro teste já fui selecionado para estar tocando na fanfarra. Então isso vem vindo, né? Então eu comecei na fanfarra da MFA, depois vim para o Valdomiro Quem que era o Casagrande. mestre da MFA? E Você agora eu não lembra? vou lembrar o nome dele, Alex. Se eu não me engano, ele trabalhava na ambulância. Depois a gente vai ver isso aí pra ver quem é o mestre. Deve ter foto dele perdida, porque o Felipe mandou foto pra gente. Vamos descobrir. E eu volto pra falar pra vocês isso. Porque a gente sempre lembra, né? Tô perguntando isso, não pra te colocar em rascada, não. Mas é porque como você começou muito cedo, e aí você desponta, a gente sempre... Olha, porque no meu caso foi o André Balieiro. Sim. Hoje, dono da Vera, da Bless. Eu toco 9 meses. Sim. E eu lembro dele me ensinando a tocar Exato. 9 meses. Até falei isso pra ele. Uhum. Mas enfim. Daí depois da MFA pro Valdomiro. Isso, aí terminei os ensinos na MFA e aí parti pro Valdomiro. E aí foi continuando, né? No Valdomiro, Sempre na fanfarra. Sempre na fanfarra. Só que já no Valdomiro, ali a partir dos 11 anos, eu comecei a ingressar vai crescendo esse interesse pela percussão, né? Então daí eu comecei a fazer aula particular de bateria com o Rodrigo Faxina, daqui da cidade. Nosso músico aqui conhecido, Rodrigo Faxina, né? Com 11 anos mais ou menos. Comecei a fazer aula particular lá, quando ele dava aula lá na casa dele ainda, né? Então, aí fui aflorando esse meio musical. Então, eu passei da fanfarra para tocar bateria, né? Então, chimbal, caixa, prato, tom-tom, bateria, né? E Tudo que faz som. isso. E aí, então, comecei a fazer aula particular de bateria. Beleza. Aí, nesse meio tempo, conforme vai passando o tempo, ele me convidou para fazer o Projeto Guri. Bastante conhecido na nossa cidade. É daí que você entra no Projeto Guri. Exatamente. Antes de você chegar no Guri, eu percebo essa sua transição da fanfarra para bateria, sempre com instrumentos que emitem som, né? Isso, que Todos, percute que isso. percute, né? Porque todos emitem som. Nada de sopro? Nunca se interessou por nada de sopro? Não, de sopro não. Não? Não, sempre fui muito fanzaço. É porque eu Sempre acho lindo curti também, mas eu muito. nunca consegui É. aprender. Só que por ser tão vibrado em instrumentos de percussão, que a bateria também faz parte da Sim. percussão, eu sempre foquei nesse lance da Perfeito. percussão mesmo. Mas sempre curti muito, sempre... Que depois a gente vai chegar na banda musical municipal da cidade, que foi percussão e sopro. Então sempre fui muito fã dessa parada de sopro também, né? Chegamos no Projeto Guri como convite para ser professor, Não, como aluno. como aluno É. Ainda criança, pré-adolescente, né? Entendi. Com 12, 13 anos, a convite do Rodrigo Faxina. Porque foi assim, como a gente estava indo bem nas aulas de particular de bateria, ele me convidou para fazer parte do Projeto Guri da cidade. E aí, legal pra caramba, foi evoluindo, aprendi a ler música, né? A partitura, né? Porque na música a gente fala partitura, Sim. né? Então, aí foi evoluindo mais.
E aí foi um outro convite, que daí na época a Banda Municipal Musical da cidade, estava com vagas abertas, e a convite dele também convidou para entrar na Banda Municipal Musical da cidade, né? Foi nessa época que o Guri fez aquele boom na cidade, que apareceu com a música do Guri, apareceu como projeto mesmo, projeto musical. Exatamente. Onde despontaram várias crianças que hoje já são adultos. Foi nesse mesmo período? Foi esse período, foi um período bacana musicalmente falando. Lembro desse período. E não posso deixar de falar também, já falando da Banda Municipal, né? Não posso esquecer de falar, de citar o nome do Nelson Grael. Claro. Porque foi um dos pioneiros que trouxe a música para a cidade, né? Não só ele, mas ele foi um dos pioneiros e continua fortalecendo ainda, que pavimentou todo esse caminho para os músicos atuais da cidade, né? Isso é muito importante. A gente sempre agradecer quem começou, né? Porque se nós estamos onde estamos é porque teve gente que ajudou a pavimentar isso, né? A gente só precisa ajudar a preservar e deixar melhor para que os outros tenham o mesmo espelho que nós tivemos e quem já passou no caminho da gente. Exatamente. Né? E aí eu tô lendo aqui, tô indo pela sua conversa, porque você tá seguindo bem o roteiro. Essa aprovação sua no Conservatório de Tatuí acontece quando? Isso, legal você falar disso. O Conservatório de Tatuí, então, depois de tudo isso, Guri, aprendendo bem o lance da música na teoria, firmando mais a prática junto com a Banda Municipal, inclusive, falar um pouquinho mais da banda, fomos campeões estadual em 2016. A banda é demais, né? Fomos campeões estadual em cima de uma banda que tinha mais de 50 anos de tradição. A Banda Municipal Santa Rosa do Viterbo. A Banda Municipal aqui dos Correios é sensacional, até pelo trabalho que eles entregam, né? É de primeira qualidade. Quando? Porque a gente estava acostumado a ver as bandas de fora aparecer aqui no 7 de setembro e fazer toda aquela evolução, aquela coisa. Quando a Banda Municipal musical firma aqui em Dois Correios, trazendo o mesmo espetáculo que as outras cidades traziam, eu acho que até os próprios munícipes, estou falando por mim mesmo, eu também assustei quando vi essa grande evolução da música e o interesse das pessoas aqui da própria cidade, os próprios jovens da época, que hoje já são adultos, interessados em fazer esse diferencial na nossa música que nós não tínhamos. Exatamente, é isso mesmo. Então, só para terminar o da banda, então fomos campeões estaduais em cima de uma banda que tinha mais de 50 anos de experiência na estrada. Então isso foi um grande marco, principalmente para mim. Mas tenho certeza que para todos eles que aqui estavam naquele campeonato também. Sim. Porque assim, a banda ela renova, né? Entra gente nova, sai, então. Mas eu tenho certeza que marcou para todo mundo naquela época. E sempre vai ficar marcado. Né? Aí nesse período também surgiu a oportunidade de estar falando do Conservatório de Tatuí, né? Surgiu a oportunidade de estar fazendo o Conservatório de Tatuí. Aí, percussão sinfônica, né? Que é a percussão para tocar em orquestra. Né? Que também tem essa vertente da percussão. É uma vertente da percussão, né? Então, o que entra a percussão de orquestra? É o glockenspiel, é o xilofone, entendeu? É aqueles instrumentos de teclas que tem a nota melódica. Sim. Tem a melodia. Então, aquele lá é instrumento de percussão sinfônica, né? Tocar em orquestras, né? Então, fiz a prova, passei junto com outros alunos também do Guri e da Banda Municipal da cidade, né? Como a gente estava num time legal de percussionistas e músicos naquela época, a gente foi lá, combinou, vamos fazer, fizemos a prova. Aproveitando a oportunidade. Exatamente. Então aproveitou a amizade, aproveitou o grupo que era bom pra caramba e fomos fazer a prova, né? E aí fiz o curso de percussão sinfônica. Não terminei por motivos maiores de trabalho e etc e tal. Mas cursei o curso que me deu uma grande experiência, um lastro maior na carreira de percussão, né? Até eu acho que você passando por todas essas vertentes da percussão, você também consegue mirar naquilo que você realmente quer, experimentando para saber o que você realmente quer. Exatamente. Né? Eu acho que e isso faz parte também do caminho da gente, né? Até para a gente ser mais assertivo. Não que a gente vai ser sempre, mas eu acho que experimentando principalmente é o que dá mais motivo, né? Conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais. Eu já chego no samba aí? Nesse período já tem o samba, na verdade, né? Agora começa a ficar mais interessante a escola,
Porque tem o samba no meio de tudo isso. Aí já é uma coisa que já começa até já a emocionar, né? O coração pulsa diferente. Já pulsa diferente, porque é que nem, voltando já um pouquinho lá nos 10, 11 anos, eu me lembro que eu estava numa casa do amigo meu, o Alan Barros, e ele morava ali no Arco-Íris. Eu lembro que estava tendo um ensaio de carnaval, de bateria de escola de samba, de carnaval naquele ano, né? Com 10 para 11 anos de idade. E aí ele falou, vamos lá no ensaio? Eu nunca tinha ido participar de uma bateria de escola de samba, né? Vamos lá no ensaio? Vamos. Aí cheguei lá, me deram uma caixinha, né? Que a gente fala caixinha. Sim. E aí comecei a tocar, mas assim, não tinha muito conhecimento, mas só de ouvir a gente já vai pegando, né? Não tinha tanto conhecimento pela idade, por ser uma coisa nova e tal. Aí a gente vai tocando, gostei, fiquei apaixonado por aquilo. Comecei a pesquisar sobre aquilo. Na época eu lembro que ainda não tinha, a internet não era tão rápida como hoje, as informações não eram tão não rápidas. chegavam tão rápidas. Mas graças a Deus ainda tem algumas coisas no YouTube que eu comecei a consumir. Novo tal, comecei a consumir e tal. E aí eu aflorando junto com esse tempo do estudo, junto com o guri, aperfeiçoamento teórico musical, aí fui começando a entender como é que funciona uma batida de samba, as vertentes do samba, aí foi evoluindo. Então juntou tudo nesse caminho, a parte do guri, a parte da banda, então eu fui evoluindo junto com isso também, né? Até chegar no samba. Até chegar no samba hoje, né? Aí eu vi que você participou 10 anos da bateria de carnaval do ginásio de esportes, e aí depois você começou a estudar profundamente, na verdade, a percussão da escola de samba. Exatamente. Vou deixar você falar sobre o carnaval, mas antes vou fazer uma pausa rapidinho pra gente fazer um intervalo e a gente volta já já. Acabou o gás, o calor tá intenso, não fique sem água, hein? No Armazém Cesarim você encontra gás, água, bebidas em geral e aquela cervejinha bem gelada pro seu final de semana. E todo domingo tem frango assado com batata e aquele costelão super saboroso. Aquele sabor que já virou tradição. O Armazém Cesarim está na Avenida Guarani, número 81, em Dois Córregos. Peça agora, 14 98181 0102 ou no 14 99185 9099 ou no 14 3652 2464. Armazém Cesarim. Qualidade e confiança que você já conhece. Alô, Dois Córregos, vocês que não são cliente Vero ainda, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Ó, plano de 550 MB por apenas R$ 102,90, porém, tem um detalhe aqui para vocês. É uma internet rápida e estável e o diferencial é sim o Wi-Fi 6, que garante aí que a sua casa inteira fique conectada. Mas tem um detalhe para vocês que estão assistindo, ó. Com mais R$ 5,00 você leva um chip com 10 GB de internet no seu celular. É isso mesmo que eu tô falando. E para ficar mais tranquilo, você que já é cliente Vero e fica aí pensando, pô, não acredito, eu já sou cliente Vero, eu não vou ganhar nada. Calma. Chama nesse WhatsApp que você, cliente Vero, vai ganhar também uma oferta especial. Só chamar. Bom, gente, de volta aqui no De Tudo Mais Um Pouco nessa sexta-feira. Tô aqui recebendo meu amigo Felipe e o assunto agora é... Na verdade, o assunto já começou dando samba, mas agora nós vamos falar de samba, samba, samba mesmo. O Felipe também atuou como que fala? Sambista, percussionista no carnaval aqui de Dois Córregos? Então, tive a oportunidade, né, que nem estava falando, né, que desde criança tive a oportunidade de ir lá conhecer a bateria que estava ensinando no Ginásio de Esporte naquela época, e aí foi passando os anos, então a gente continuou participando da bateria que estava disponível aquele ano no Carnaval de Dois Córregos, né, eu lembro que foi ali no 2008, 2009. Pegou uma época boa ainda. Carnaval aqui. Na época eu lembro que quem estava comandando era o Eli, né, e então a gente vai evoluindo, né, fui estudar mais a parada dos instrumentos de escola de samba, né, então fui crescendo, estudando mais, fui aprimorando isso, né? Então, tive a oportunidade de desfilar em alguns desfiles aqui de carnaval na nossa cidade, quando ainda tinha carro alegórico também, Sim. né? Não tinha várias escolas que nem era antigamente, né? Mas peguei um pouco de desfile na rua aqui ainda, que foi bacana pra caramba. Os blocos na rua, né? Então, assim, pela idade eu não consegui pegar várias escolas desfilando, mas ainda peguei um desfile na rua aqui, legal, com bloco e carro alegórico também. Sim. E desfilando, tocando na bateria, que na bateria tem um instrumento que chama repinique, né? Repique, que é o instrumento que é responsável para chamar a bateria, né? Então ele pergunta, todo mundo responde e aí ele chama o samba para entrar geral, né? É o que sinaliza? É o que chama a bateria. Entendi. Né? Bom, aí
Eu sou dessa época também, porque eu devia ter algum bloco, ou o Cachorro Louco, ou os Polêmicos, eu tô ali por meio. Meu pai tá na bateria junto com a Alice, Felipe, toda essa galera aí. Bom, o Felipe, aí eu vejo que você participou dos ensaios técnicos do Sambódromo da AMB. Eu, quando morava em São Paulo, sempre dava um jeito de ir, porque o Evandro desfila lá nos ensaios, então não tem como ficar de fora. Teve uma situação também na bateria da Unidos do Peruche, que é super tradicional. Depois teve uma época que você mudou para São Paulo, que acho que foi do mesmo período ali, também que eu morava em São Paulo, que aí foi quando você começou a tocar no meio de roda de samba de partido alto, e depois a gente vai para o Rio de Janeiro. Mas fala dessa época sua de São Paulo. Exatamente. Então, assim, porque assim, hoje, com a experiência, né, com a vivência, vamos dizer assim, existe um carnaval do interior e existe um carnaval das capitais, né? Então, vamos supor, no Rio de Janeiro é o que começou o movimento do carnaval, né? Depois, logo em seguida, ali já veio para São Paulo. Então, vamos falar assim, então tem o carnaval da Sapucaí, do Ayambi, que é o desfile das escolas de samba, e tem o carnaval do interior, cada um com a sua cultura diferente, certo? Então, como eu sempre fui apaixonado por bateria de escola de samba, então eu sempre pesquisei sobre o desfile da escola de samba valendo o campeonato, né? Que é o que eles estão fazendo quando estão lá tocando, né? Exatamente. Eles estão vivendo o campeonato. Isso, porque na verdade o valendo o campeonato, na quadra das escolas de samba, o negócio é seríssimo, né? Lá o negócio, ponto, né? Lá conta ponto, lá o carnaval lá começa em abril, maio, já está começando para o próximo ano, né? Então assim, eu sempre prezei muito nisso, né? Porque o carnaval para mim é uma coisa muito séria, né? Nesse sentido musicalmente falando. E também depois com a experiência fui entender como é que funciona as alegorias, como é que funciona um barracão, o carro de som, etc e tal, né? Ter vivência com ele. Isso, né? Entendeu? Isso. Então, assim, já como você perguntou, então daí eu sempre falei, eu preciso ir para São Paulo. O que está mais próximo no momento é São Paulo. Vamos para São Paulo. Aí, mexendo os pauzinhos, fui para São Paulo, né? Aí, em São Paulo, o que aconteceu? Fui participar dos ensaios do Peruche. Dos ensaios do Peruche, aí consegui fazer 2 ensaios técnicos lá no Sambódromo, com a bateria do Peruche, né? Mas foi assim, não foi assim só chegar lá e, vamos tocar, não. Cheguei lá, fiz um teste, né? Falaram, não... Tem todo uma triagem, porque assim, né? não é simples assim, né? Você chega lá e vai tocar, não. Você tem que mostrar que você tem aptidão para fazer aquilo, né? Então fiz o teste, não, aí o mestre lá, o diretor de bateria falou, não pode tocar. Aí desfilei, não é que eu desfilei, no dia do desfile não deu para desfilar, por quê? Eu fiz 2 ensaios técnicos, que é os ensaios que valem do dia do desfile oficial. Chegou para dar a fantasia para os componentes da bateria, não tinha fantasia. Inclusive, até quem é da comunidade do Peruche ficou sem a fantasia. Obviamente que quem está de fora, eles não iam deixar desfilar, e até quem ficou de fora lá do Peruche, até quem é do Peruche ficou de fora. Entendeu? Por causa da fantasia. Mas a prioridade realmente foi mais para a comunidade do que quem estava chegando. Isso, exatamente. Porque vamos pensar assim, se o pessoal está ensaiando desde abril até fevereiro, que geralmente é o carnaval, então assim, tem que dar prioridade para quem realmente está lá todo esse período, certo? Certo. Então eles deram prioridade realmente para quem estava lá, entendeu? Então, mas eu tive essa oportunidade e foi uma experiência única, e contou ponto para também estar nesse conhecimento que eu estava com bateria de escola de samba, né? Sim, que era aquilo que você estava buscando. Exatamente. Né? E a roda de samba tem a ver com isso também, com o carnaval? Tem, porque, já voltando um pouquinho, porque o samba de partido, o samba autêntico, o samba de roda, o samba de partido alto, né, é uma outra vertente do samba, só que é um samba diferente no sentido que bateria é com muitos componentes e o samba de roda é menos componentes, né? Outros tipos de instrumentos, que não foge do samba, mas é outros tipos de instrumentos, né? E também, como a gente é músico, não podemos deixar de falar do samba de roda. Por quê? Porque quando você está num meio de samba, você é meio que já é obrigado, não é que é obrigado, você já participa de vários instrumentos, né? Sim. Então, vamos supor, além dos instrumentos de samba de roda, tem os instrumentos da bateria, lógico que é uma característica diferente,
Mas por ser músico, eu englobei tudo isso, dessas vertentes do samba, eu englobei tudo isso e já aproveitando que eu fui para São Paulo, já participando de sambas de rodas, né? Samba de partido alto, né? Então, assim, fiz samba no Cruz da Esperança, que eu acho que você conhece. Ótimo, né? muito bom. Lá no Cruz da Esperança. Fiz samba... Hashtag saudades do Cruz da Esperança. Já cobrei o Rincon nisso aí. Exatamente, o nosso Precisamos amigo voltar. Rincon, né? E já fiz muito samba com ele lá já em São Paulo também. Cruz é né? da hora. Já fui em samba lá também, lá em Diadema. Já fui em samba lá na Zona Leste de São Santa Paulo. Cecília. Na Santa Cecília, né? Já fui conhecer lá. Não toquei, mas fui lá conhecer o Samba da Vela, que é o samba dos compositores, lá em Santa Amaro, que é de segunda-feira, né? Sim. Já fui lá no Vila do Samba. Que é ótimo né? também. E Zona Norte. Então já fiz e esse network em São Paulo, tive a oportunidade de conhecer, que daí já um pouquinho pro Rio agora. Então, eu ia falar agora, porque foi nesse network aí de São Paulo que você conseguiu também esse encaixe pro Rio e foi conhecer os músicos, ter vivência na Estação Primeira de Mangueira. Exato. Você sabe que eu conhecia a quadra também, né? Porque o Gibson, primo do Derek, morava ali do lado. Então a gente conseguia Sim. ficar ali. Nós não entramos, mas ficamos ali na frente, tivemos uma vivência ali daquele samba que rola na porta, que também é sensacional. Exatamente. Então foi assim. Então esse network de samba em São Paulo, o que aconteceu? Então você conversa com um, conversa com o outro, um vê você tocar, outro vê você tocar, gosta, fala, eu sou do Rio, gostaria que você fosse, gostei de você, queria que você fosse no Rio com a gente lá para Então estar rolam fazendo. uns convites. Então. Rolou um convite super bacana. Aí o que aconteceu? Fui pro Rio, fiquei 40 dias no Rio. Aí, Quase carioca. aí... Igual o João, meu amigo da semana, ficou 3 meses. Voltou que estava com saudade da família. não tem como, Já, né? é difícil, né? Quem tá acostumado, eu também fiquei 10 em São Paulo e tô aqui de volta, não tem jeito. Exatamente. Aí então, nessa ida do Rio, foi muito assim, foi muito top, porque no primeiro dia que a gente chegou no Rio, esse amigo que eu fiz, ele era diretor de Barracão da Mangueira. Entendi. Já foi direto ao ponto. Aí chegou, eu lembro como se fosse agora, era um sábado, 10 horas da manhã. A quadra tava fechada ainda. E aí ele falou, peraí, aguenta, aí já tava na frente da quadra, assim, aguenta aí que eu vou abrir a quadra para você conhecer a quadra. Ele foi lá, com o contato dele, abriu a quadra, já foi me apresentar o pessoal lá da quadra, já me levou na sala de instrumentos da Estação Primeira de Mangueira, lá dos instrumentos. Aí conversa com um, conversa com o outro, e aí aquilo foi crescendo, né? Aí foi crescendo. Já nesse dia tinha ensaio da escola geral, porque geralmente o ensaio lá era de sábado e domingo. Já tinha ensaio da escola, já fiquei pro ensaio da escola. E o network crescendo. Foi nesses 40 dias que você ficou lá no Rio, principalmente dedicado dentro da Estação Primeira de Mangueira, que você começou a entender como funciona o carnaval, pontuação, alegoria, e ali o que cada instrumento fazia, o que cada um fazia dentro da escola, e o que cada importância das alas da escola, como funcionava, foi aí? Antes de ir para São Paulo e para o Rio, eu já tinha uma noção, né? Porque você estudou e foi procurar sobre o assunto. Isso, exatamente. Porque antes, quando a gente não consegue a informação lá no chão, né, na vivência ali perto, a gente busca hoje com as redes sociais. Então, há muito tempo eu já seguia mestres de bateria, percussionistas renomados, famosos, de sucesso. Então, eu sempre acompanhei pela rede social, sempre conversei com eles, até para ter essas informações, Sim. né? E aí, quando a gente vai viver aquilo, consequentemente, a experiência, a informação é maior, porque você está vendo aquilo de perto, né? A vivência, né? A vivência é maior. outra história, Entendeu? Né? Então, assim, nessa vivência que eu tive no Rio, porque como lá é o berço do samba, não que São Paulo é muito top. Inclusive, São Paulo está muito próximo do carnaval carioca. Sim. Hoje. Evoluiu muito, sempre foi muito bom. Mas o carnaval hoje de São Paulo está muito próximo. Mas existe uma diferença do samba de São Paulo para o samba pro Rio, né? É mais cultural, regional. Exatamente. Né? Quem entende, vive o samba, percebe-se nas linhas mais finas. Vamos se dizer assim, no feeling, né? No feeling da coisa. Da vivência mesmo, Exato. Né? Então, assim, mas hoje evoluiu muito. Mas então, falando do Rio, então, vivendo aquilo, a experiência foi maior, né? Você vê de perto, você vê como é que funciona o ensaio,
as pessoas chegando pro ensaio, a reunião, a seriedade com que eles fazem aquilo é totalmente diferente, entendeu? Então, antes, já tinha a vivência com informação, como eu falei, né? Conversando com os mestres de bateria, conversando com os percussionistas, e aí chega nesse dia, a vivência foi maior, realmente, entendeu? E aí tem o lance, falando de escola de samba, tem o lance da peculiaridade das baterias de escola de samba, né? Porque cada bateria de escola de samba tem uma batida de caixa. Que são esses efeitos diferentes que a gente escuta no meio da bateria. Tem uma né? afinação de surdo, que são as marcações. Tem uma diferença, que nem tem um surdo de primeira que é de 26, ou padrão, né? Tem um surdo de segunda que é de 22 e o de terceiro que é de 18. Então tem uma diferença de afinações, entendeu? Cada bateria tem uma afinação diferente, uma batida de caixa diferente, entendeu? Um repique repicando um pouquinho diferente no tempo, entendeu? Por exemplo, a bateria da Mangueira é uma bateria totalmente diferente das outras. Por quê? Por que chama Estação Primeira de Mangueira? A Estação Primeira de Mangueira chama porque era a primeira estação de trem que tinha em frente da escola. Então, naquela época se colocou o nome de Estação Primeira de Mangueira, né? O Morro da Mangueira junto com a estação, então juntou. E que virou o nome da escola de samba. Isso. Entendi. E a bateria da Mangueira, a maioria das baterias tem surdo de resposta, que é o surdo de segunda. Então fica assim, eu vou falar aqui sonorização falando. Então fica, a maioria das baterias fica tum, 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 tum. Tá vendo essa segunda? Tum, que é médio. Sim. A bateria da Mangueira não, a bateria tem só a primeira. Tum, tum. Só o que marca. Tum, só a primeira. Tum, né? Então não tem resposta de segunda. Então entendeu? quem toca tem que ter o ouvido afinado para aquela batida. Exatamente. E a batida de caixa da Mangueira também é uma batida diferente das outras escolas. Ela tem um rufado e ela é tocada embaixo no talabarte. Você pode ver que tem baterias que tem gente que toca aqui no ombro com alguma caixa e embaixo também. A bateria da Mangueira é só embaixo e tem rufada na caixa, entendeu? Então a peculiaridade da bateria da Mangueira é que só tem a surdo de primeira e a batida de caixa, né? E o seu tamborim, que é um tamborim mais acentuado, que é o famoso carreteiro, né? Que é, falando musicalmente falando, é a semicolcheia, só que uma semicolcheia mais acentuada, né? É um instrumento mais acentuado, em comparação com as outras escolas, né? Então, assim, cada bateria tem a sua característica, tem a sua peculiaridade, entendeu? Entendi. E muito bem explicado. Eu fico conversando com música com ele aqui até que eu gosto, na verdade. Mas, Felipe, eu queria que você falasse para as pessoas. Hoje o Felipe é freelancer, né? Freelancer. Então, vários grupos convidam o Felipe para tocar. E só grupo de pagode para tocar percussionista? Não, tem outras vertentes também. Hoje tem percussão até a conga, que é instrumentos afro, né? Sim. Afro-cubanos, tem até na igreja. Tem bastante na igreja. Então as pessoas podem te contratar para tocar de várias Pode. maneiras. Por exemplo, na igreja tem o carrom, que é aquele que a gente senta em cima. Sim. E toca aqui com a mão. É um instrumento percussivo, né? A meia-lua, que toca na igreja. Então o leque é muito mais aberto. Isso. E como que as pessoas fazem para te encontrar? Então, minhas redes sociais são no Instagram, @FelipeAGomesD. Entrou em contato, só chamar no direct. Só chamar no direct que a gente logo responde. E você sabe que enquanto tá rolando a sua entrevista, você conseguiu ver algumas fotos aí da infância do Felipe, dessa passagem, né, do Felipe pelo samba, porque tem muito mais ainda, né? A gente encontra o Felipe sempre nos sambas daqui da nossa cidade, nos grupos aqui dos nossos amigos, né? O Felipe é um entendedor de samba, gosta de samba, vive o samba, vive a música, entende a música, né? E estuda a música, que é o melhor. Sim. E como que chama esse instrumento? Esse aqui é o meu instrumento de consumo na roda de samba, né? Esse é o tantã. Tantã. Tem como fazer um barulho aí de tantã da gente agora? Tem. Samba, a gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantã. Como já diz a música, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É impossível não gostar, né? E tem que ter aptidão mesmo
para poder tocar o instrumento, né? Um instrumento desse, para poder gostar do samba, para poder vivenciar o samba. Então, Felipe, eu primeiro agradeço muito você ter vindo aqui no nosso programa, partilhar e compartilhar um pouco da sua história, da sua vivência. Espero que você tenha muito sucesso ainda na música, né? Nos sambas aí que a vida vai te apresentar. E volto para mostrar mais o seu trabalho pra gente. Alex, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com você. Prazer foi Gratidão de coração e muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Intervalo rapidinho, depois de um samba desse gostoso nessa sexta-feira. Não sai daí que a gente volta já já. Chegou no Ponto do Açaí uma novidade que você precisa experimentar. Agora você encontra o DC Picolé, produzido pela DC Ice, a marca reconhecida pela sua qualidade. Os sabores de frutas são feitos com frutas de verdade, abacaxi com pedaços da própria fruta, limão natural, maracujá e uva com sabor intenso. E nos sabores cremosos, o diferencial é claro, são feitos com leite in natura, um leite natural de verdade, garantindo a cremosidade e o sabor. Tem de ninho, chocolate, morango e coco com pedaços de coco de verdade. São mais de 15 sabores para você escolher. Encontre o DC Picolé, fabricado pela DC Ice no Ponto do Açaí, na Praça Arthur de Carvalho, 282 no centro, ao lado da Igreja Matriz. DC Picolé, qualidade DC Ice, que você sente a diferença na primeira mordida. Bom, estamos de volta aqui no De Tudo e Mais um pouco nessa super sexta. E olha, queria agradecer o seu carinho, a sua audiência e falar que tudo que é bom dura pouco. Hoje nós falamos sobre comida, que foi uma delícia. Disputamos sobre samba, sobre música, tivemos um super bate-papo com o nosso amigo Felipe. E claro, agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência. Lembrando que semana que vem, sexta-feira, às 18h, nós estamos de volta, tá? Aproveite o seu final de semana, o seu finzinho de sexta-feira, o seu sábado, o domingo com a família e já sabe, né? Semana que vem nós estamos de volta aqui dentro do Portal RC1. Um beijo pra você e até lá. Tchau! Mora, agora eu nunca sei quando tá gravando ou não tá, né? Porque eu não vejo mais o tempo. Não, semana passada também você colocou vários erros meus. Eu nem sabia o que eu tinha feito ou não. Porque às vezes eu falo umas bobagens. As bobagens ele corta. Os erros de gravações são os melhores. Ele deixa gravando porque depois ele pega tudo que é bobagem que sai, ele põe tudo no ar depois. Fechou? Todo dia, toda sexta-feira sai uma Macarena, né?